forma de introduzir é mostrar que Guimarães Rosa é um autor que juntou, vamos dizer, uma narrativa da magia com uma narrativa realista. Então, ele é um autor que recupera muito, né, dos contos de fadas, das histórias orais. O próprio título do primeiro livro de Guimarães Rosa, que é Sagarana, já traz essa visão dupla desse autor. Porque saga tem uma raiz germânica e quer dizer conjunto de histórias orais, histórias anônimas, os contadores de histórias. Rana é o sufixo tupi-guarani, que quer dizer a maneira de, semelhante a. Então, esse jogo entre alguma coisa que é particular, que é só brasileira, só típica das regiões do Brasil, e algo que tem uma universalidade, já, vamos dizer, ganha um interesse maior do aluno, que vai perceber que ele não está apenas conhecendo, né, um autor que é obrigatório porque descreveu o Brasil ou tocou nas questões do Brasil, o que também já seria motivo suficiente para querer conhecer, mas há um a mais, né, que esse autor, ao falar dos tipos brasileiros, dos tipos nacionais, ele também está falando sobre cada um de nós. Fazer o Guimarães Rosa ser acessível é cuidadoso esse processo, porque a gente não pode banalizar o Guimarães Rosa e nem simplificar demais. Então, eu começaria apresentando uma história, vamos dizer, quase arquetípica, que é A Hora e Vez de Augusto Matraga, que é de um valentão, né, de um mandão do sertão, onde o bem e o mal também ali vai ficar, vamos dizer, colocado para os alunos de uma forma bastante clara, e o processo dessa personagem em se converter, né, depois de purgar todos os seus pecados, levar uma grande sova do seu rival e renascer. Essa é uma estrutura, quer dizer, bastante acessível, né, para um aluno que vem, vamos dizer, do Fundamental 2 e começa o ensino médio. Claro que ele vai ter que ter toda a ajuda para ir decifrando o simbolismo que tem aí. E você pode, ao longo dos anos, pensando no ensino médio, o terceiro colegial já tem condição de ir para camadas um pouco mais profundas, né? De fazer com que aquele jogo de paradoxos, de antíteses, de contradições de Guimarães Rosa apareçam. Eu acho que, vamos dizer, o caráter mais simbólico do Guimarães Rosa, talvez mais metafísico, mais existencial, demanda mais maturidade de quem está lendo, né? Mas eu acho que dá para falar das graças de Guimarães Rosa, né? Graças mesmo, ele tem muito humor. Então, por exemplo, ele usa uma palavra para caracterizar um trabalhador da roça. Ele fala assim, o enxadachim. Enxadachim é maravilhoso, porque aí você pode trabalhar justamente o instrumento, né, do trabalho da roça, que é a enxada, e como que o Guimarães Rosa dignificou essa personagem da roça, esse capial, né? Ele fez com que parecesse um herói medieval, que é o espadachim. Então, trazer algumas palavras inovadoras do Guimarães Rosa e mostrar para os alunos como ele recriou, né, o nosso português, né? Justamente com a magia e com a realidade. Sempre com esses dois focos, né, que isso acho que dá uma densidade para o trabalho com Guimarães. Toda a linguagem de Guimarães Rosa busca a origem da palavra, quando ela ainda dizia alguma coisa. Depois as palavras viraram utensílio, né, vamos dizer assim, de utilidade, utilitário, né? A gente fala e não pensa na palavra, né? A gente pensa em alguma coisa que ela está se remetendo fora da palavra. Mas a dificuldade está que ele era vamos dizer, uma pessoa extremamente culta, que queria fazer com que as palavras não fossem simplesmente esquecidas na hora de serem lidas. E que o leitor parasse nas palavras, estranhasse e falasse, opa, o que é isso? Não estou entendendo, né? Então ele fala sozinhozinho, porque a palavra sozinho já perdeu sua força. Então ela precisa de uma intensificação, ou quasemente, né? Ele faz advérbio de advérbio, coisa que na nossa língua não se faz, é uma formação linguística que a gente não usa, né? Mas Guimarães Rosa inventava muito. Ele quebrava a palavra ao meio, dividia, sobrepunha, né? Sufixava, prefixava, mudava provérbio. Você lê Guimarães Rosa, você fala, eu já ouvi isso antes, mas aonde, né? Então, por exemplo, ele fala assim, ele era um caso achado. Não, ele era um caso perdido, mas ele renovou, ele era um caso achado. No que lhe dizia desrespeito, que é interessantíssimo. Isso são coisas que atraem, entende? Ao mesmo tempo que são difíceis, elas atraem, né? O que ele está querendo dizer aqui? A partir da dificuldade, você desmonta
né, a criação e a construção dessa língua Guimarães Rosa, mas que na verdade é a nossa. E com isso você enriquece o vocabulário dos alunos, enriquece o repertório e faz com que eles pensem que certas coisas podem ser revistas, né, e vistas com mais criatividade, né? Eu começaria com os provérbios, eu traria uma lista de provérbios desmanchados, clichês que o Guimarães Rosa modificou, e começaria contando sobre esses procedimentos. Como é que o Guimarães Rosa fez com um provérbio já tão gasto, que já não diz nada, né? Então, por exemplo, infelicidade é a questão de prefixo. É sensacional, né? Porque aí você pode trabalhar os processos de manipulação da língua que o Guimarães Rosa faz. E com humor e com graça, né? Porque o humor, eu acho que é uma forma de conhecimento muito poderoso. Tem um livrinho pequeno para a introdução de Guimarães Rosa que se chama Guimarães Rosa, de Valnice Galvão, daquela coleção Folha Explica. É um livrinho pequeno, né, que mostra como é que aparece Guimarães Rosa no cenário brasileiro, né, do lado do regionalismo e do lado da literatura introspectiva, do romance de sondagem psicológica. E a partir deste livro ele vai ter a bibliografia no final. Aí ele vai pegando os ensaios que a ensaísta sugeriu e vai atrás desses ensaios. É um caminho feito, né? Cada um desses ensaios vai abrir janelas, portas, varandas sobre o Guimarães Rosa, né? Dependendo do texto que ele for dar para os alunos ou que ele quiser estudar, ele vai ter uma literatura específica. E, sobretudo, uma dica assim, que eu daria para um professor que está se aproximando de Guimarães Rosa é ler alto. Ler alto e ouvir contadores de histórias de Guimarães Rosa falando os textos de Guimarães Rosa. Porque ele vai habituando o ouvido, né? Guimarães Rosa a gente tem que ouvir, porque é um autor da fala oral, né? Que trouxe para a escrita, mas é a fala oral. Na época em que Guimarães Rosa surge, quer dizer, Sagarana é de 46, né? A gente ainda estava vivendo o momento do regionalismo dos anos 30, que também tentou dar voz, não é, a esses personagens, vamos dizer, mais silenciados, né, pela cultura dominante. Mas você veja que essas personagens que estão no Guimarães Rosa, elas são capazes de ter momentos de epifanias, de iluminação, de sabedoria, de profecia. Isso é muito novo, né? Você olhar para um capial e esse capial, de repente, fala uma frase que é uma frase de um profeta, de um sábio, de um filósofo. O Riobaldo é um filósofo, é um poeta. Então, eu acho que assim, a diferença, vamos dizer, primeiro em relação aos contemporâneos e antecessores, é que Guimarães Rosa abriu, né, essa comporta dessas personagens se apresentarem por si mesmas, né, e mostrarem uma dignidade, né, uma humanidade que até então era imprevista. Justamente Guimarães Rosa hoje tem a sua atualidade porque ele mostra para essas pessoas que se elas pudessem ter acesso à literatura de Guimarães Rosa, elas se reconheceriam. Eu vejo assim que há um encontro, sabe, dessa população de hoje, né, mais consciente, eu acho, do que era a população dos anos 30, porque houve, né, um incremento de educação básica, mas falta muito. E Guimarães Rosa é um caminho, eu acho que é um caminho. O livro Grande Sertão Veredas termina com um símbolo de infinito, né? Então ele é uma literatura infinita, né? E ele está visando mesmo algo além.